E aí, combatentes do canal, eu sou o Braz e sejam bem-vindos a mais um vídeo lendário aqui no canal. E hoje vamos falar da história e curiosidades de um dos chefes mais casca grossa lá dos anos 90. Bom, pelo menos na lore de KOF ele é insano. Na gameplay, vocês sabem, né, velho? Rugal amassa mais. E estou falando de Orochi, o principal antagonista da franquia The King of Fighters e o chefe final do KOF 97, encerrando a saga Orochi. Antes de começar esse vídeo, deixem aquele like para fortalecer, como sempre, e comentem qual o chefe preferido de vocês da franquia KOF. O meu é o Goenitz. Orochi é um dos personagens mais enigmáticos e temidos do universo The King of Fighters. Mais do que um simples antagonista, ele é retratado como a própria vontade da Terra, uma força primordial que transcende o conceito humano de bem e mal. Inspirado na lenda japonesa do Yamata no Orochi, este ser ancestral carrega um poder devastador capaz de remodelar o mundo conforme a sua visão. Selado há mais de 1800 anos pelos clãs Kusanagi e Asakani, que é o atual Yagami, que vocês conhecem muito bem, e Iata. Orochi desperta apenas em tempos de grande desequilíbrio, utilizando os hospedeiros humanos para manifestar sua forma física. Sua presença na série não é apenas um desafio de jogabilidade, mas também um símbolo de conflito inevitável entre a humanidade e as forças da natureza, tornando uma das figuras mais icônicas e imponentes da saga de Orochi. A história de Orochi. A história de Orochi no vasto universo de The King of Fighters, criado pela SNK, poucos antagonistas tiveram tanto impacto na narrativa quanto Orochi, uma entidade ancestral e maligna que representa o caos, a destruição e a fúria da natureza, introduzindo como o principal vilão da saga que leva seu nome, a saga de Orochi. Mano, a saga de Orochi simplesmente é a melhor saga que tem na franquia KOF, e eu acho que merecia um reboot, hein, mano. Vocês não concordam comigo que a SNK deveria fazer um jogo, tipo, chamado The King of Fighters, e nesse jogo eles poderiam colocar o KOF 95, 96 e 97 dentro de um jogo só? Pô, mano, seria muito da hora. Orochi, esse ser místico, tem suas raízes profundamente ligadas à mitologia japonesa e exerce enorme influência sobre vários personagens e eventos da franquia que faz um efeito até os jogos atuais da franquia KOF. Agora, vamos mergulhar na história de Orochi, suas origens, servos, motivações e seu legado duradouro na série. Uma pausa aqui no vídeo rapidinho, gente. Tô fazendo essa meta aqui pra ver se eu consigo um webcam melhor pra fazer vídeos e lives, já que a webcam chinesa que eu tenho tá bugadona. Quem quiser fortalecer com qualquer valor aí vai ser de grande ajuda. E tô fazendo lives aos finais de semana lá no outro canal, Braz Scorpion Azul. Colhem lá, gente, vai estar na descrição aí. Tamo junto, hein, rapaziada. A origem mítica de Orochi. Orochi é baseado na lenda japonesa de Yamata no Orochi, uma serpente de 8 cabeças e 8 caudas que ameaçava o Japão antigo até ser derrotado pelo deus Susanoo. Em KOF, Orochi é uma divindade que representa o lado destrutivo da natureza, terremotos, tempestades, erupções, pragas, e possui um poder imensurável ligado às forças da Terra. Há 1800 anos antes dos eventos principais da série, Orochi entrou em conflito direto com a humanidade. Por considerar que os humanos estavam poluindo e corrompendo a Terra, ele buscou erradicá-los, alegando proteger o planeta. Tipo a história clichê de vilões. E esse confronto gerou uma guerra mística entre Orochi e os 3 tesouros sagrados, 3 clãs que receberam poderosas relíquias para selá-lo: o clã Kusanagi, o clã Iata e o clã Yasakani. E esses 3 tesouros sagrados foram essenciais para a derrota de Orochi. Clã Kusanagi, detentor da lendária espada Kusanagi, esse clã possui habilidades de manipulação de fogo e foi o principal combatente físico na batalha contra Orochi. Já o clã Yasakani, possuidor da joia Yasakani, tinha poderes semelhantes aos Kusanagi, mas eventualmente cedeu à tentação do poder de Orochi, originando o clã Yagami. O clã Iata, guardião do espelho Iata, com habilidades espirituais e de selamento, é o clã de onde descende Chizuru Kagura, uma das personagens mais importantes da série. Chizuru é a chefe lá do KOF 96, que apareceu no KOF 97 como uma personagem jogável. Juntos, os 3 clãs conseguiram derrotar Orochi e selá-lo, impedindo que sua influência se espalhasse pelo mundo. No entanto, o custo foi alto, e o ódio gerado por essa batalha milenar perdoaria por gerações. Mano, eu curto demais esse vilão, o Orochi. Eu acho ele muito foda, mano. Ele merecia retornar em algum KOF da vida aí. Ele não é o vilão
vilão preferido na franquia, mas eu curto esse personagem. E vocês aí, quem curte esse personagem aí? Voltando aqui à história, mesmo selado, Orochi deixou sua marca ao fazer um pacto com o clã Yasakani. Ele corrompeu sua linhagem, concedendo-lhes mais poder em troca de lealdade. Isso levou à rivalidade mortal entre os clãs Yasakani e Kusanagi. Os Yasakani se tornaram o clã Yagami e sua chama roxa passou a ser a versão distorcida da chama vermelha de Kusanagi. Como consequência do pacto com Orochi, os membros do clã Yagami adquiriram uma poderosa chama púrpura, mas também foram amaldiçoados. Sua linhagem sofria com mortes precoces e tragédias. Essa maldição acompanha Iori Yagami, o personagem mais icônico dessa linhagem, que vive atormentado por sua herança. Ó, tem vídeo especial do Iori aqui no canal, vai estar aqui na descrição, beleza? Vocês estão ligados que o Iori é meio doido da cabeça, né, mano? Desde o KOF 95, 96, ele adora dar uma garfada nos seus companheiros e surtar na vida. Outros personagens que também possuem uma linhagem com Orochi também surtam. Agora falando aqui dos 4 reis celestiais de Orochi, mesmo Orochi sendo selado, ele possui servos devotados que buscam sua ressurreição. Eles são conhecidos como os 4 reis celestiais de Orochi. Goenid, sacerdote do vento, é um dos servos mais poderosos. Ele aparece como chefe final em The King of Fighters 96 e é o responsável por passar o carro em Maki Kagura, irmã gêmea de Shizuru. Yashiro Nanakase, Shermie e Chris, integrantes da banda Sis. Esses 3 personagens são hospedeiros humanos para os servos de Orochi. Yashiro, que representa a terra, Shermie, que representa o relâmpago, e Chris, que representa o fogo. Juntos formam o New Face Team, introduzido em KOF 97. Mano, eu adoro esse trio. Tem vídeo especial sobre esse trio aqui no canal, também vai estar na descrição, beleza? Eu só não fiz um vídeo especial sobre o Goennis, mas se vocês quiserem, eu posso fazer também. Chris, em particular, serve como o recipiente final para a ressurreição de Orochi. Em determinado momento da história, ele se transforma na forma física do próprio Orochi. A saga de Orochi se estende 3 jogos principais da franquia. KOF 95, onde Rugal Bernstein sobreviveu dos eventos do KOF 94 com o poder de Orochi, tornando-se Omega Rugal. Aqui vemos os primeiros sinais do retorno da entidade. Em KOF 96, Goenns aparece como o verdadeiro vilão, derrotando Shizuru e ameaçando o equilíbrio do selo de Orochi. Ele derrota Maki Kagura e fere profundamente a estrutura dos 3 tesouros. Em KOF 97, que é o clímax da saga, esse jogo aí é um dos jogos preferidos de muitos fãs da franquia KOF, não pela jogabilidade, né? Porque aquilo ali é quebrado e desbalanceado ao mesmo tempo, mas sim pela história e pelos personagens ali que marcaram muitos fãs da franquia, inclusive eu, né, mano? E nesse jogo, os servos de Orochi, Chris, Shermie e Yashiro, finalmente se revelam após derrotarem vários oponentes. Chris se transforma no próprio Orochi, o time dos 3 tesouros, Kyo Kusanagi, Iori Yagami e Shizuru Kagura, que são um trio secreto, né? Tem vários trios secretos com vários finais secretos nesse jogo. Então esse time aí se une para a batalha final e durante o confronto Iori sucumbe à frenesi de sangue, que é tipo um instinto assassino provocado pela influência de Orochi, mais conhecido como Iori incorporado por muitos, mas ele consegue ajudar no selamento da entidade. Orochi é novamente aprisionado, mas sua influência permanece viva até os jogos de hoje. Mano, não importa quantos KOFs lancem, a SNK vai continuar mamando nessa história aí do Orochi, porque eles sabem que a teta do Orochi é muito boa. E isso pra mim se chama preguiça, tá ligado? Muitas empresas aí que, por falta de criatividade, ficam navegando aí na nostalgia, ao invés de criarem uma história maneira, mas nem a nostalgia tá segurando aí os jogos da SNK. O legado de Orochi. Mesmo após ser selado novamente, o legado de Orochi persiste ao longo das sagas seguintes. Iori Yagami continua lutando contra sua maldição, buscando manter o controle sobre sua chama púrpura e proteger as pessoas ao seu redor, mesmo que de forma brutal. Personagens como Leona Raiden, adotada por Raiden, também carregam o sangue de Orochi. Quando ativada, Leona entra em um estado de Berserker, perdendo o controle e se tornando uma ameaça tanto para aliados quanto para inimigos. Tem vídeo especial sobre a Leona aqui no canal, vai estar na descrição. Todos esses vídeos que eu tô colocando aqui na descrição são vídeos muito bem trabalhados, podem conferir que vocês vão gostar. No KOF 2003 e KOF 11, a saga de Ash Crimson envolve o roubo dos poderes dos 3 tesouros, porque fragiliza o selo de Orochi e ameaça libertá-lo mais uma vez. Imagina Orochi retornando de novo, seria salgado demais.
Em KOF 14 e KOF 15, a influência de Orochi volta à tona. Chris, Sherm e Yashiro ressurgem inexplicavelmente, e isso é uma pista clara que as forças de Orochi ainda agem nos bastidores, que dá novos contornos à narrativa cósmica do universo KOF. Mais do que um vilão qualquer, Orochi representa o eterno conflito entre natureza e humanidade, entre destino e livre-arbítrio, entre tradição e evolução. Seu retorno constante simboliza o ciclo de destruição e renascimento que persegue o mundo de KOF. Sua história é rica em temas de traição, sacrifício e maldição, e serve de pano de fundo para alguns dos personagens mais icônicos da franquia. Além disso, a saga Orochi é frequentemente considerada uma das melhores escritas dentro do universo dos jogos de luta, sendo lembrada com carinho e referência pelos fãs da SNK até hoje. Mano, é difícil, mano, um jogo de luta fazer uma trama tão interessante quanto a trama de Orochi. Agora vamos falar dos poderes de Orochi. Vocês sabem que Orochi é praticamente o personagem mais forte da franquia KOF, pelo menos na história, né? E no universo de KOF, ele representa muito mais um vilão tradicional, uma divindade primordial, uma manifestação viva da vontade da Terra, ou Gaia, abrangendo todo o planeta como um Genius Loci, isto é, a mente planetária em si. O termo Gaia aqui não descreve uma deusa separada, mas sim o próprio planeta, tornando Orochi uma entidade que transcende categorias como o bom e mal, existindo como força da natureza. Orochi possui uma série de poderes sobrenaturais. Ele tem telepatia, tipo, ele projeta pensamentos, lê mentes e pode se comunicar com seus inimigos quase sem esforço. Telecinésia e translocação. Ele move objetos com a mente e se teleportar. Possessão. Ele assume o controle da mente de seguidores ou hospedeiros adequado. Manipulação de energia. Ele consegue fazer diversas formas de magias, tipo projéteis, pilares de energia e redirecionamento defensivo. Manipulação da luz. Ele cria uma luz devastadora capaz de ferir adversários. Regeneração e imortalidade. Orochi cura-se com rapidez. Enquanto existir Gaia, né, que é a Terra, ele não pode ser completamente destruído, apenas selado. Destruição da alma. Nihiloknesis ou Soul Destruction. Orochi consegue extrair e reduz a nada a alma dos adversários. Ele também possui algumas técnicas de combate, tipo fusões de terminologia shintoísta e efeitos visuais apurados. Orochi utiliza estilos de luta baseados em poderes sobrenaturais e não em artes marciais humanas. Algumas técnicas notáveis incluem o Harai ou Kaijo, né, que é o exorcismo. Ele dispara uma partícula de luz azul acinzentada que abre uma fenda de vazio, um ataque evasivo que não desaparece ao atingir o alvo. Aquela magia lá do Orochi no KOF 97 que dói até o ouvido, mano. O Orochi como chefe é fácil de enfrentar, mano, mas como player, ele é roubado, mano. Tenta jogar contra um coleguinha seu aí, sendo que ele utilizando o Orochi pra tu ver se você vai conseguir derrotar ele. O Tsushi Yuai, ou projétil cristalizante. Orochi ergue a mão e se o inimigo atacar ali, Orochi ativa um escudo de energia que explode sobre o oponente. Tadasu, ou verificação. Orochi cria uma fenda que absorve projéteis e os devolve como chamas violentas, causando dano e mantendo o adversário no ar. É um tipo de reflect roubado isso aí. O Nu Sasori, ou coluna flamejante. Orochi invoca um pilar no céu para atacar. É tipo um efeito remoto, isso aí depende da distância inicial. O DM do Orochi, né, que é o movimento especial dele, Marukari, ou Circling Northness, ele convoca uma tempestade destrutiva de energia branca cobrindo a tela, ou seja, é tipo o especial da Kula, mano. É full screen. É simplesmente o especial mais roubado de KOF 97. E olha que a galera fala que o Orochi é fraco, hein? O Miwa, ou Grande Arte Divina, ou Okami, é o outro DM lá do Orochi que ele atrai o inimigo e ele extrai um pedaço de sua vida em forma de orbe e esmaga para causar dano massivo. É aquele especial que a gente chamava de explodindo o coração. A gente falava que ele arrancava o coração do inimigo e explodia. E eu acho esse especial muito da hora. A animação é muito maneira. Orochi também tem a capacidade de conceder poderes elementais aos seus servos, os reis celestiais, tornando-se os verdadeiros deuses com habilidades destruidoras, tipo Pyroknesis, que é um fogo violeta, foi dado a Chris, Electroknesis, que é a eletricidade, que foi dado a Sherm, Geoknesis, que é o poder da terra, que foi dado para Yashiro, e Aeroknesis, que é o poder do ar ou vento, que foi concedido a Gwen Ennis. Além disso, ele pode conceder força sobre-humana, poderes cortantes de braços,
braços serpentes e outros atributos especiais que aumentam o nível de ameaça de seus seguidores. Cada um desses personagens aí que possui uma ligação com Orochi também podem despertar o Riot of the Blood, ou seja, uma fúria sanguinária. Um exemplo aí é o Yori e a Leona. Eu falo muito sobre essa fúria sanguinária aí lá no vídeo do Yori e da Leona, que vão estar aqui na descrição. Os seguidores de Orochi também podem drenar e canalizar energia para Orochi. Mas qual é o nível de poder de Orochi? Na linha do tempo e no canone de KOF, Orochi é considerado o ser mais poderoso da saga, sendo necessário usar junto o conjunto dos tesouros sagrados, espada, espelho e joia para selá-lo. E de acordo com estimativas, Orochi é tão poderoso, o seu poder é tão imenso que seu poder poderia destruir uma pequena cidade com um alcance de centenas de metros, podendo chegar a dezenas de quilômetros, e o poder dele poderia se equiparar à velocidade da luz. Mano, na história ele é bem casca grossa mesmo. Isso aí é mais ou menos uma estimativa, tá ligado? Ele tem imortalidade duradoura, ou seja, Orochi é imortal e ele só pode ser derrotado pelos poderes do selamento imposto pelos guerreiros do clã Kusanagi, Yatta e Yasakani. Em resumo geral, Orochi é uma força primordial, a mente viva da Terra, não um ser orientado por moral humana. Seus poderes englobam telepatia, telecinésia, manipulação de energia, luz, ar, terra, regeneração, imortalidade e aniquilação da alma, além de ataques devastadores. Ele transmite habilidades elementais e sobrenaturais a seus seguidores, que se tornam verdadeiros agentes da destruição. É indiscutivelmente o ser mais poderoso da cronologia de KOF, selado apenas por meio de rituais combinados com os 3 tesouros sagrados. Curiosidades de Orochi. Não posso esquecer das curiosidades aqui, né, mano? Orochi tem um clone chamado Mizuchi, um dos chefes do jogo Neo Geo Battle Coliseu. Tem um vídeo especial dedicado a esse personagem aqui no canal, vou deixar na descrição, beleza? Orochi e seus seguidores são inspirados na lendária serpente de 8 cabeças da mitologia japonesa, Yamata no Orochi, trazendo para o universo de KOF o simbolismo de um poder ancestral e monstruoso. Efeito visual marcante em KOF 97. Desde sua estreia em KOF 97, Orochi chamou a atenção pela sua aura brilhante, entregue pelo poderoso hardware da SNK na época. Essa característica visual foi posteriormente perdida no KOF 98 Ultimate Match, onde adotaram paleta gráfica alternativa. Por que será, hein? Por que tiraram isso do Orochi? Preguiça? Mano, eu achava da hora, mano, o Orochi ficar brilhando, tipo um efeito glow, tá ligado? Por isso que eu falo que o Orochi é muito mais bem feito lá no KOF 97 do que no KOF 98M, sem gênero definido. Orochi não possui gênero fixo. Em suas formas, utiliza o corpo feminino nas representações da batalha de 1800 anos atrás, mas atualmente, ao usar Chris como hospedeiro, tende a ser percebido como masculino, uma característica reforçada por sua aparência em KOF 14 e posteriores. Chris, membro do New Face Team em KOF 97, serve como recipiente para Orochi. O design inicial do vilão foi descrito internamente como um Chris nu com uma esfera brilhante. Esse conceito foi rejeitado como uma pesquisa de opinião. Imagina o Chris peladão lá. Seria muito zoado isso aí. Ninguém quer ver o Chris peladão não, né? Mas a Athena, quando manda o SDM dela, geral gosta, né, mano? Além disso, muitos notaram que a postura, o cabelo e até os músculos de Orochi lembram uma fusão de Chris, que são as roupas, Charme, que é o cabelo, e Yashiro, que é a constituição física. Mas se isso aí fosse oficial, seria muito mais da hora, né, mano? Os 3 ou 4 Hakeshus fizerem uma fusão pra virar o Orochi. Quem sabe essa ideia aí não vinha em um futuro remake do KOF 97. Orochi, como vontade da Terra, o termo Gaia é mais que uma figura divina. Refere-se literalmente ao planeta como um todo. Orochi não serve a Gaia, ele é a própria vontade da Terra, uma mente que transcende os conceitos humanos do bem e mal. Seus seguidores formam o grupo Hakeshu, também chamado de As 8 Cabeças de Orochi. Dentre desse grupo, Chris, Charme, Yashiro e Gwyneth se destacam como os 4 reis celestiais, cada um portando poderes elementais: fogo, eletricidade, terra e vento. Retornando aos games modernos, após muito tempo fora da história oficial, desde KOF 97, Chris, Charme e Yashiro retornam como Awakened Orochi em DLC para o KOF 15 em agosto de 2022, com versões do visual renovado e a gameplay completamente distinto.
e alguns jogadores notaram que essas versões têm conjuntos de golpes únicos e estilo de luta redefinido. Yashiro passa a ser mais grappler, Charmer atua mais como Zonin e Chris mantém o controle de fogo, cada um com personalidade mais violenta e implacável. Alguns fãs comentam que Orochi em KOF 97 é um dos chefes mais fáceis da série, em contraste com Rugal, considerado mais difícil, mas entre aspas, né? Porque tem vilão ali que é mais chato do que o Rugal. Mesmo Orochi sendo um dos chefes mais fáceis da franquia KOF na história, rapaz, ele é o mais difícil. Orochi representa uma força além da moral humana. Ele chega a afirmar que os humanos são pecadores, mas também reconhece seu potencial de mudança. Não é puro mal, mas um guardião inclemente da Terra. Ele tem muitas semelhanças com o Hades, lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Hades é um tipo de deus que usou um humano como recipiente e quer passar o carro em geral. Segundo narrativas comunitárias, há quem veja Orochi como uma entidade de pura energia espiritual, que apenas foi recebida como uma serpente de 8 cabeças pelos antigos. A mitologia envolve sacrifícios, linhagens, como o dos clãs Kusanagi, Yata e Agami. Esses elementos centenários compõem o pano de fundo épico da saga. Então você foi um vídeo combatente de um dos personagens mais icônicos e memoráveis da franquia KOF lá dos anos 90, que marcaram muito a infância de vários jogadores de KOF. Orochi é lembrado até os dias de hoje como um dos chefes mais marcantes dos jogos de luta. Vou deixar aqui na descrição vários vídeos que eu fiz sobre KOF. Não se esqueçam do like para fortalecer. Tamo junto e misturado, gente. Fique da paz. Eu fui!